Oi, gente, aqui é a professora Rayane. Vamos lá para mais uma aula de educação física e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os Jogos Olímpicos. O que são os Jogos Olímpicos, quais são os esportes olímpicos de verão e de inverno, a origem dos Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos da Era Moderna, os Jogos Paraolímpicos e algumas curiosidades também dos Jogos Olímpicos. Vamos lá? Primeiro, o que são os Jogos Olímpicos? Jogos Olímpicos, né, ou Olimpíadas, como a maioria das pessoas falam, são um evento de esportes, né, a nível mundial, o qual participam diversos países. E a finalidade é estimular a competição saudável entre os povos. E também é considerado um dos principais eventos em termos culturais, já que a gente recebe, né, nas Olimpíadas, delegações de vários países ao redor do mundo. Nós temos, ela acontece a cada 2 anos, se você considerar os Jogos Olímpicos de verão e os Jogos Olímpicos de inverno, né? Mas se você for considerar, por exemplo, só os Jogos Olímpicos de verão, ela acontece a cada 4 anos. O Brasil, inclusive, já foi sede dos Jogos Olímpicos. No ano de 2016, se eu não me engano. Isso, 2016. É, a gente teve, inclusive, jogos de futebol no Mineirão. Não sei se vocês lembram. A cada edição, a gente tem atletas e esportistas de todo mundo que participam dos jogos. E é eleito, gente, a cada Olimpíada, um país para ser sua sede. Como eu já falei para vocês, o Brasil já sediou as Olimpíadas. E esse evento dura de 3 a 4 semanas. É, as Olimpíadas tiveram, né, origem em Olímpia, em 776 a.C. Na antiguidade eram disputados os seguintes jogos: atletismo, pugilato, pentatlo, corrida de bigas e pancrácio. Aí eu coloquei para vocês aqui quais que são os esportes olímpicos. Aí a gente, como eu falei para vocês, a gente tem os Jogos Olímpicos de verão e os de inverno. Aqui são os de verão, mas eu não vou ler um por um porque como são muitas modalidades, né, gente, fica cansativo e tudo mais. Aí a gente tem o atletismo e tem, por exemplo, o Usain Bolt, que é um grande atleta nessa modalidade de atletismo. Aí que a gente tem mais alguns. Temos esgrima, futebol, a ginástica, né, que é dividida em ginástica artística, ginástica de trampolim e ginástica rítmica. E o hipismo também, que tem suas subdivisões, que é o hipismo de adestramento, o hipismo de concurso completo e o hipismo de salto de obstáculos. Aí temos nado artístico e natação, polo aquático, saltos ornamentais e agora também o skate é um esporte olímpico, viu, gente? E o surf também. Aqui temos mais alguns. O Brasil tem uma seleção bastante conhecida no vôlei e a gente tem duplas no vôlei de praia também que se destacam muito. Aqui são os Jogos Olímpicos de inverno. Temos o esqui, hóquei no gelo e a patinação, que tem suas subdivisões também. Temos a patinação artística, a patinação de velocidade e a patinação de velocidade em pista curta. Temos o snowboard também, que é uma espécie de surf realizado na neve. A origem dos Jogos Olímpicos foi na Grécia Antiga e foi criada, né, pelos gregos e eles aconteciam na cidade de Olímpia e por isso receberam esse nome. Ocorriam entre atletas e esportistas das cidades-estados gregas com o intuito de homenagear os deuses gregos e também propagar a paz entre as cidades do país. E naquela época, só os homens participavam e podiam assistir aos jogos. E quem vencia, né, recebia uma coroa de louro ou de folhas de oliveira.
E agora a gente tem os Jogos Olímpicos na era moderna. O francês Pierre de Fred é considerado o fundador dos Jogos Olímpicos na era moderna. E a primeira edição, né, dos Jogos Olímpicos, que foi considerada a era moderna, aconteceu em Atenas, em 1896. Desde então, as Olimpíadas foram interrompidas apenas nas duas guerras mundiais, né, na primeira e na segunda. Em 1913, Pierre elaborou a bandeira olímpica, que representa a união dos povos e das raças. E você já deve ter reparado, né, que é formada por 5 anéis e representa os 5 continentes e suas cores. A Oceania é verde, a Ásia é o anel amarelo, a África é o preto, a Europa o azul e a América é o vermelho. Aí o que coloquei para vocês é o símbolo, né, das Olimpíadas, que são os anéis olímpicos, que representa cada continente. E a gente tem também os Jogos Paralímpicos, que surgiram no ano de 1948. E são Jogos Olímpicos, né, com participação de atletas portadores de necessidades especiais, que podem ser físicas ou intelectuais. E é bom a gente notar que o logotipo, né, o símbolo do Comitê Paralímpico Internacional, é formado por 3 cores, o vermelho, o azul e o verde. E eles simbolizam a mente, o corpo e o espírito. Foi em Roma, em 1960, que aconteceram os primeiros jogos envolvendo os portadores de necessidades especiais. E aqui eu coloquei para vocês o símbolo do Comitê Olímpico, né? Que é como falei, corpo, mente e espírito. Aí aqui temos algumas curiosidades acerca dos Jogos Olímpicos. A primeira Olimpíada foi no estádio de Panathinaike, na cidade de Atenas. O lema das Olimpíadas é Situs Altius Fortius, mais rápido, mais alto, mais forte. E foi criado pelo francês Louis Henri Didon, que nasceu em 1840 e faleceu em 1900. Até 1920, o cabo de guerra foi uma modalidade olímpica, agora não é mais. A motonáutica foi disputada nos Jogos Olímpicos de 1908 em Londres. Neste caso, foi a primeira e a única vez da história dos Jogos Olímpicos que aparece uma modalidade a motor. E os Estados Unidos é o país que mais conquistou medalhas nas Olimpíadas. Vale ressaltar, gente, que esses países, por exemplo, os Estados Unidos, a China, que tem uma tradição nos Jogos Olímpicos de conquistar, né, mais medalhas de ouro ou de prata, de bronze que seja, a gente tem que notar que nesses países o investimento no esporte é muito maior do que aqui no Brasil, por exemplo. Quando você tem um investimento na base ali, né, dos esportes, você consegue formar melhores atletas, porque tudo que você tem um incentivo acaba tendo um desenvolvimento melhor, né? Então, é por isso que nos Estados Unidos, por exemplo, eles conquistam tantas medalhas olímpicas, porque o investimento no esporte lá é alto, né? Queria muito que aqui no Brasil também a gente tivesse um investimento maior, né, por parte dos governantes ou patrocinadores no esporte, já que o esporte é capaz de transformar a vida de tantas pessoas, não é mesmo? Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima.